Oi poeta, oi poetisa, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Murilo Guimarães e hoje eu convido você para tomar um chá com umas boas verdades. Hoje o chá chama-se Earl Grey, que é uma modalidade de chá preto com uma essência de tangerina ou bergamota, como dizem os ingleses. É um chá muito popular entre os britânicos, que o tomam no chá das 5, no famoso chá das 5 dos ingleses. O Earl Grey é de origem asiática, não se sabe muito bem como ele chegou à Inglaterra. Ele tem um sabor cítrico e adocicado como o da tangerina ao fundo, e o chá preto é um ótimo estimulante, inclusive o Earl Grey é usado no tratamento de depressão. Ele é muito bom para se tomar de dia, naquela hora de trabalho, quando se quer alguma inspiração ou algum pique para continuar trabalhando. Ele também é anti-inflamatório, antioxidante e muito bom digestivo. Super recomendo uma xícara de Earl Grey todo dia para dar aquela animada, especialmente naquelas horas em que a gente precisa despertar um pouco. Eu atualmente vivo em Lisboa. Eu já tenho uma experiência longa com Portugal, consigo reconhecer aqueles momentos em que existem vagas de brasileiros vindo para cá. A minha geração veio para estudar, eu também estou terminando um doutorado e conheço muitos brasileiros que vieram, já voltaram para o Brasil, outros ainda estão aqui como eu, terminando seus estudos. Essa foi uma vaga muito interessante porque ela ajudou a mudar um pouco a reputação que os brasileiros tinham aqui. Porque antes de nós, ali pelos anos 90, quando a crise neoliberal estava muito acirrada, vieram muitos brasileiros e muitos desses brasileiros trouxeram um modo de vida que os portugueses estranham muito. Mas eu nunca pensei nisso como um problema grave, porque ao mesmo tempo essa população de trabalhadores conseguiu ir se ajeitando e conseguiu criar vínculos e fazer vida aqui em Portugal. Eu conheço muitas pessoas que estão aqui há 20, 30 anos e que vivem muito bem. Existem os casos menos bem-sucedidos que também estão aí, criaram toda uma ideia muito equivocada do que é ser brasileiro. A minha vaga então veio com uma outra perspectiva. A recepção foi muito diferente. Eu próprio presenciei em 2006 um tipo de recepção ao brasileiro e agora, quando voltei em 2013 para o doutorado, era uma outra coisa. As pessoas estavam muito receptivas e foi fácil alugar casa, por exemplo. O problema da imigração desses países que têm um passado colonial, ele não é fácil. Nenhuma situação, seja dos hispânicos quando vêm para a Espanha, dos norte-americanos quando vão para a Inglaterra, claro que em outro nível, os brasileiros que vêm para cá, sempre há muitas diferenças, mas a integração costuma ser facilitada pela língua. E claro, quando se tem um tipo de comportamento, né, que se encaixa melhor com a cultura local, claro que isso corre melhor. Os portugueses são muito silenciosos, muito discretos, são pessoas que gostam muito do cumprimento, do maneirismo, não é? Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença. É agradável nesse ponto de vista para quem gosta desse tipo de gentileza. Eu, por exemplo, sou muito afeto a isso, então nunca tive problema. Sempre senti-me muito bem recebido aqui na comunidade portuguesa, né? E noto que aquele outro tipo de brasileiro mais aberto, mais falante também, quando é simpático, quando é solícito, quando reconhece certos limites na interação, que as pessoas aqui não gostam muito de ser tocadas, se sentem invadidas muito facilmente, é da própria cultura. Isso não é uma coisa que eu acho que seja um problema, não é? Faz parte da identidade das pessoas do lugar e isso também muda muito de região para região de Portugal. Nem vale a pena generalizar muito. O que eu quero dizer é que esta nova vaga que veio para Portugal a partir do golpe, a partir de 2016, e que tem enchido as ruas de Lisboa e acho que de outras cidades do país também, ela tem sido caracterizada pelos portugueses e por muitos estrangeiros que já vivem aqui de uma maneira muito desagradável, sabe? Eu não gostaria de estar no lugar deles. Claro que eu não estou generalizando, porque do mesmo jeito que veio essa gente, que eu estou me referindo muito a essa gente endinheirada, provavelmente com boas aposentadorias, que vem para cá, compram casas caras, alugam casas caras, né? Tem um estilo de vida que um português médio não tem, vai viver nos melhores bairros, vai consumir dos melhores restaurantes, das melhores lojas, né? Tem um estilo de vida de classe média alta, aqui em Portugal mesmo, apesar da cotação da moeda, passam a ter uma vida de consumo, né? De consumo exagerado. Até aí tudo bem, quer dizer, o país inclusive recebeu muito bem essas pessoas, porque trouxeram dinheiro, né? Tá tudo bem. As regras de imigração, elas hoje em dia costumam obedecer muito a esses padrões de classe. Junto com essas pessoas vieram também muitos trabalhadores e essas pessoas certamente têm tido um outro tipo de recepção. As pessoas com quem eu convivo na escola, que vieram para trabalhar e tudo, estão tudo bem. Os portugueses gostam dos brasileiros, via de regra. Nós somos muito queridos aqui. Mas essa gente endinheirada que tá aqui, é lotada
lotando as ruas de Lisboa, é uma gente que se reconhece logo como a gente brasileira. É o padrão classe média alta, bem paga, com uma pele bem cuidada, cabelo louro, invariavelmente as mulheres têm aquele cabelo alourado, tem aquela roupa que você vê que é uma roupa que custa caro, e tem um modo de estar que você reconhece como sendo brasileiro. Basicamente, o que exacerba a brasilidade dessas pessoas é o ar arrogante. Essa gente está ganhando a fama de arrogante, de mal educada, de não saber lidar com os funcionários, de não saber manter uma interlocução civilizada com as pessoas. Está recebendo uma fama vergonhosa. Essa é a mesma gente que há pouco tempo estava no Brasil lutando contra a corrupção, né? Lutando contra a corrupção, fazendo discursos inflamados, batendo panela, e que veio pra cá ressentida, magoada, fugindo da realidade que ela própria plantou, e eu acho que fugindo de uma realidade que ela nunca quis. Mas é engraçado porque poderia ter fugido antes, né? Quando o Brasil estava bem. Não, vieram agora, deixaram o infortúnio para trás e vieram gastar o seu rico dinheirinho aqui em Portugal, mas trouxeram toda a falta de educação, toda a incivilidade, todo o nojo que um tipo de brasileiro tem como marca básica. Mesmo no Brasil, né, a gente sempre tem uma relação complicada com esse tipo de dondoca, né, de senhorzinho. Tá todo mundo aqui. E essa gente, elas trazem coisas que eu acho muito engraçadas, né? A primeira é, nossa, a Europa é muito linda. Olha os castelos, olha as igrejas, olha que arquitetura maravilhosa, são muito evoluídos. A civilização nasceu aqui. Esses comentários estúpidos já são demonstrativos da ignorância. Por quê? Essa arquitetura, ela é resultado do colonialismo mais perverso. O mesmo sangue escravo que erigiu as cidades brasileiras, erigiu boa parte dessas cidades aqui. E o sistema colonial, ele não é mal só a relação metrópole e colônia, como a gente aprende na escola, né? O povo pobre aqui sempre sofreu muito. Na Europa, a diferença entre os ricos e os pobres era abissal. Havia muita miséria, muita fome, muita peste. A civilização, ela foi construída sobre muita opressão. E as pessoas, quando olham para esses prédios que hoje estão conservados, reformados e abertos ao público, mediante um ingresso muitas vezes, tem que se lembrar que até 200 anos essas áreas eram exclusivas das pessoas mais ricas, das pessoas componentes da nobreza, da chamada nobreza. Hoje se entra, é museu, é escola, é teatro. Antes eram os lugares de passeio da gente rica, que se distanciava dos pobres que estavam nos lugares insalubres, passando fome no interior, passando frio no inverno no interior, mesmo nas cidades, né, convivendo com os ratos, convivendo com os esgotos, com as pestes. Existe uma população europeia que só foi conhecer determinados serviços e bens já no século XX, que sempre foram considerados escória, tratados como escória, como animais, né? Também foram escravizados, também eram servis. A história da exploração agrária no interior de Portugal é uma história de extrema opressão do mais fraco, do trabalhador rural. Mesma coisa em França, mesma coisa em Espanha, mesma coisa em Itália, mesma coisa na Inglaterra. Essa visão desta Europa, dessa tradição, desse passado na arquitetura, temos que olhar para isso com grande crítica. E é uma crítica que já fazem também os europeus. Os próprios europeus já olham para o seu passado imperial com muita crítica, já procuram levantar uma série de questões, já procuram reler a sua história de uma maneira um pouco mais humana. Então é muito colonial e é muito sintomático de um tipo de classe média que tem vindo a Portugal, ocupar Lisboa, ocupar as casas, pagar caro pelos serviços, esse tipo de mentalidade, porque herda do mesmo colono português que um dia foi para explorar, para tirar, para enriquecer com base na exploração nua e crua, que hoje tem a dificuldade de compreender exatamente isso, que é, deixei a corrupção no Brasil, vim para a Europa porque não tem corrupção, porque Portugal é um país... Olha, isso é outra marca da ignorância, né? O que a gente está assistindo é de um cinismo muito grande, porque essa Europa só deixa de ser um lixo para se tornar um luxo quando ela adota o chamado Estado Social, quando a social-democracia no século XX ganha um espaço, né, mediante a concorrência do capitalismo com o socialismo soviético, que já mostrava sinais de alguma vivacidade, que já apresentava resultados no sentido da redução das desigualdades. É esse imperativo que faz com que os liberais europeus do Ocidente europeu busquem combinar a ideologia liberal clássica com a ideologia liberal igualitária, muito influenciada pelo socialismo, de modo a calar, a diminuir a importância que os partidos socialistas e comunistas criados no início do século XX já começavam a ter aqui. Esta Europa das pessoas que se alimentam, das pessoas que estão bem, dos jovens bonitos, das jovens bonitas, bem alimentadas, muito viçosas,
viçosas, muito bonitas, é a terceira ou quarta geração de uma Europa em que todas as pessoas comem. E quando se fala Europa, tem que se pôr entre aspas. Estamos falando de uma Europa do Estado Social. O mesmo Estado Social que esta mesma gente bateu panela e inviabilizou no Brasil. E inviabiliza geração a geração a criação dos mesmos mecanismos de correção de assimetria de classe que foram implementados aqui, que transformaram a paisagem humana europeia, que nós, com a mentalidade colonial dessa gente, não conseguimos fazer progredir. Este Portugal que recebe essas pessoas e que parece pujante, que está pujante, com a economia melhorando, com as pessoas mais animadas, né? Eu estive em Portugal no período culminante da crise do neoliberalismo, a crise provocada pelo neoliberalismo, né? Que começa a se acirrar a partir de 2008 e que em 2011 deixa o país de rastros, como eles falam aqui. É um governo de caráter social-democrata, amparado por comunistas e pelo partido Bloco de Esquerda, que tem uma visão ainda mais à esquerda da social-democracia. É este grupo político que está promovendo o desenvolvimento econômico de alguns anos para cá. Então é outra sandice, né, que a gente tem que ouvir desses brasileiros, é esta coisa completamente idiota, como se aqui houvesse algum tipo de civilização superior por si, que a gente sabe que não é, são todas construções históricas. É outro grande cinismo que essas pessoas trazem junto consigo. A ideia de um Estado que funciona, de uma sociedade que funciona, ou de uma economia que funciona, sendo que essa economia necessita das mesmas medidas corretivas do neoliberalismo que o Brasil necessitou, que estavam sendo aplicadas e que, entretanto, graças à ação desta gente, né, e dos intelectuais que as representam, é que estamos voltando a 1820, né, no Brasil. Parte da educação social-democrata implicou um respeito muito grande aos direitos civis e aos direitos sociais, aos direitos do trabalho. Então, o trabalhador ganhou status. Ele ganhou status na medida em que ele passou a ser respeitado. É uma regra muito comum num país europeu e em Portugal principalmente, porque é muito parte da cultura portuguesa, você ser solícito, você dar um bom dia, uma boa tarde, um até logo para a pessoa que lhe serve numa cafeteria, no supermercado, ou num restaurante, ou num transporte público. Dizer um boa tarde, um com licença, perdão se bateu em alguém, é o mínimo que se espera. E é isso que eles estranham muito nesta comunidade endinheirada brasileira que agora está ocupando Lisboa, está pagando muito bem pela sua estadia e deve estar pensando, como esse tipo de brasileiro gosta de pensar, que se estou pagando, tenho o direito de ser um bicho, um monstro, um idiota colonial, tal qual aquele senhorzinho de escravos lá do século 17, 18, que a gente pensava que tinha deixado de existir, mas que de uns anos pra cá, né, começou a bater panela nos prédios e a gente se deu conta de que ele estava mais vivo do que nunca. E agora eles estão voltando à metrópole. Só que a metrópole já não é mais a mesma. E a colônia também não. Olha, só tomando muito chá para manter a calma e dormir com um barulho desses. Mas não vamos ter vergonha de ser brasileiro não, tá? Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, compartilhe, curta o vídeo, assine o canal. Toda semana eu tô aqui com um vídeo novo. Vamos ter chá com poemas, chá com música, chá com palavras, chá com história, chá com antropologia, chá com gente, chá com tarô. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.